Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente irá falar sobre a densidade. Bem, e o que é densidade? Bem, a densidade, ela é uma grandeza, que expressa a razão entre a massa, e um material, de um material e o volume por ele ocupado. Então, a densidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Então, essa grandeza, ela pode ser enunciada pela seguinte forma: a gente diz o seguinte, que a densidade, ou massa específica, ela vai ser o quê? Ela vai ser a relação entre a massa, representada por M, e o volume, representado por V, de um determinado material, seja ele o quê? Seja ele sólido, líquido ou gasoso. Olha só, matematicamente, a expressão usada para calcular a densidade é dada por densidade igual a massa dividido pelo volume. Então, a densidade é representada por D, que vai ser igual a massa representada por M, dividido por volume representada por V. Então, essa equação matemática, ela vai ser inversamente proporcional ao volume. Isso significa que quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade. Eu trouxe para vocês também algumas das unidades da densidade, que é dada por quilogramas por metro cúbico, gramas por centímetros cúbicos, gramas por milímetros. Então, a unidade de medida da densidade no sistema internacional de unidades é o quilograma por metro cúbico, que é esse primeiro exemplo que eu estou mostrando a vocês, Embora as unidades mais utilizadas sejam o grama por centímetros cúbicos, que é essa segunda opção que eu estou apresentando para vocês, ou grama por milímetro, que é essa terceira opção. Então, para gases, ela costuma ser expressa em gramas por litro, G/L, tá bom? Aí eu trouxe para vocês o seguinte, para vocês compreender essa interpretação da expressão da matemática, que é a densidade, eu trouxe um exemplo na prática para vocês refletirem, dizendo o seguinte, olha só, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Bem, na realidade, eles possuem a mesma massa, ou seja, o peso deles é o mesmo. A diferença é o quê? Que entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão consiste o quê? Vai consistir na densidade, Por quê? Pois 1 quilo de chumbo concentra-se em um volume muito menor que 1 quilo de algodão, Já a densidade do algodão, se a gente observar, é pequena. Por quê? Porque sua massa, ela vai espalhar-se, em um grande volume. Trouxe também outra imagem, como a gente está falando dessa comparação da densidade, para vocês verem essa densidade de cada material. Então, vai depender do volume por ele ocupado, E o volume vai ser o quê? Ele vai ser uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. Isso significa que, consequentemente, a densidade também dependerá da temperatura, e da pressão material. Trouxe também esse exemplo para apresentar para vocês, que diz o seguinte, olha só. Quando a água está sob a temperatura de aproximadamente 4 graus Celsius e sob pressão ao nível do mar, que é igual a 1 atm, a sua densidade é igual a 1 gramas por centímetros cúbicos. No entanto, no estado sólido, isto é, em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, ao nível do mar, a sua densidade mudará. Ela diminuirá para 0,92 gramas por centímetros cúbicos, Então, essa questão que eu estou mostrando para vocês é para você comparar essa questão. Então, eu vou apresentar algumas imagens, na qual vocês poderão observar um copo, com água e gelo e outro copo com bebida alcoólica e gelo para vocês tirarem as suas conclusões. Então, o material mais denso, ele afunda e o menos denso flutua. Olha só, pessoal,
vocês observem que a densidade da água no estado sólido, né, ela vai ser menor que no estado líquido. E o que isso vai explicar? Ele vai dizer o fato de que o gelo vai flutuar na água. Então, pois outra consequência importante da densidade dos materiais é o quê? É justamente que o material mais denso ele afunda e o menos denso ele flutua. Então, o gelo ele flutua quando colocado na água e afunda quando colocado em bebidas alcoólicas. Olha só, a densidade ela é a grandeza que explica esse fato. Conforme já dito, né, a densidade do gelo equivale o quê? A 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Observe como é a leitura. Vai ser o quê? Vai ser menor que a da água, né? Já a densidade do álcool, né, é 0,79 gramas por centímetros cúbicos, o que significa que é menor que a densidade do gelo. Por isso, o gelo afunda. Olha só, outro exemplo para vocês observarem. O gelo ele não vai ficar totalmente acima da superfície. Por quê? Porque comparando a densidade do gelo com a da água, podemos calcular pela diferença entre elas que é necessário que apenas 92%, né, do volume do gelo para igualar a massa de água que ele desloca. Então, dessa forma, 92% do gelo fica abaixo da superfície da água e apenas 8% fica acima da superfície. É por isso que os icebergs, né, que a gente já viu muitas vezes mencionado, né, são tão perigosos para a navegação. Olha só, em razão disso, né, várias espécies, animais e vegetais sobrevivem, pois em épocas frias, né, a água da superfície de mares e lagos congela-se. Quando a temperatura aumenta, o que ocorre? Esse gelo ele derrete. No entanto, se o gelo formado afundasse, ficaria no fundo dos lagos e mares, né? Então, o resultado seria que dificilmente esse gelo derreteria e em pouco tempo, né, a vida das espécies nessas regiões, né, elas estariam o quê? Comprometidas, não é certo, pessoal? Então, eu trouxe também, umas substâncias, né, do nosso cotidiano para vocês observarem, né, a densidade desses materiais. Olha só, o leite integral, se a gente observar, ele é 1,03 gramas por centímetros cúbico. O alumínio, 2,70 gramas por centímetros cúbico. O diamante, 3,5 gramas por centímetros cúbicos, né? O chumbo, 11,3 gramas por centímetros cúbico. O mercúrio, 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Vamos fazer uma questãozinha para ver se vocês estão já compreendendo como é que calcula a densidade. Olha só no nosso exemplo. Qual a densidade em gramas por centímetros cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 400 gramas? Olha o que eu mencionei para vocês logo no início para a gente calcular a densidade. Vai ser o quê? D, que representa a densidade, igual a M, que representa a massa, dividido por V, que é o volume. Então, D é igual a quê? A 4.000 gramas, dividido por 5.000 centímetros cúbicos. Quando eu efetuo essa divisão, o que eu vou encontrar? 0,8 gramas por centímetro cúbico. É só dividir massa por volume que eu vou encontrar a minha densidade. Outro exemplo para vocês, né? Uma questãozinha da UFMG. Em um frasco de vidro transparente, um estudante ele colocou 500 ml de água e sobre ela escorreu vagarosamente pelas paredes internas do recipiente 50 ml de etanol. Em seguida, ele gotejou óleo vegetal sobre esse sistema. As gotículas formadas posicionaram-se na região interfacial, né? Olha só a imagem que eu trouxe para vocês conseguirem refletir para conseguir responder essa questão. Então, considerando esse experimento, é correto afirmar que a densidade do óleo é menor que a da água? A massa da água no sistema é 10 vezes maior que a de etanol? A densidade do etanol é maior que a do óleo?
A densidade da água é menor que a do etanol? Então, na letra A, quando ele fala o seguinte, a densidade do óleo é menor que a da água, o que a gente observa? Correto. Por quê? Porque o óleo ele vai ser menos denso que a água, por isso, né, suas gotículas vão ficar acima da superfície da água. Se a gente observar, a densidade da água é igual à sua massa. Ou seja, um ml, né, vai equivaler a 1 grama. Uma densidade de 1 ml para 1. Já os óleos e os lipídios, em geral, eles possuem uma densidade maior do que a da água. Aproximadamente o quê? 1 ml para cada 2,5 gramas. Sendo assim, né, os óleos, eles são bem mais densos que a água. Então, nessa questão, a correta, né, a gente já observou que é a letra A. Na letra B, ele diz o seguinte: a massa da água no sistema é 10 vezes maior que a do etanol. Incorreta, porque a massa de cada um é encontrada, né, por meio da fórmula da densidade. Se você for utilizar a fórmula da densidade para cada um, você vai observar que não é 10 vezes maior, por isso que está incorreta. Então, vejamos o quê? Que a massa da água no sistema ela não é 10 vezes maior que a do etanol. Na letra C, ele diz o seguinte: a densidade do etanol é maior que a do óleo. É incorreta, porque a densidade do etanol é menor que a do óleo. Por isso, o óleo ele afunda em relação ao etanol. E na letra D, ele diz que a densidade da água ela é menor que a do etanol. Também está incorreta, porque a densidade da água ela é maior que a do etanol, porque ela afunda em relação a ele. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem novamente, né, a videoaula e procurem fazer alguns exercícios que serão propostos, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.